16 de março é o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. E nessa entrevista você vai conhecer a importância do bioma cerrado para o meio ambiente e para o equilíbrio do clima. Eu converso agora com a professora Mercedes Bustamante. Ela é professora da Universidade de Brasília, bióloga, mestra em Ciências Agrárias e doutora em Geobotânica. Atualmente, a professora é presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e membro da Academia Brasileira de Ciências. Professora, muito obrigado pela sua presença no Cidadania. Seja bem-vinda à TV Senado. Muito obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês e debatendo dois temas tão críticos, né? Mudança climática e conservação do cerrado. E aqui a gente vai falar justamente sobre o papel do bioma cerrado em relação às mudanças climáticas, né? Vamos começar passando um histórico, falando propriamente das mudanças climáticas. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse histórico da ciência, do acompanhamento da ciência sobre as mudanças climáticas no planeta Terra. Essa é uma pergunta bastante importante, Marcelo, para a gente destacar que o conhecimento científico, né, sobre processos que poderiam estar associados à mudança do clima já é uma ciência bastante antiga, né? A gente tem aí pelo menos 200 anos de estudos, né, apontando sobre as condições da atmosfera que poderiam gerar um impacto sobre a temperatura global. Esse conhecimento ele começa a se acentuar depois, a partir aí da segunda metade do século XX, com vários estudos, e essas indicações elas vão culminar com a criação em uma iniciativa conjunta do painel da ONU para o Meio Ambiente e a Organização Meteorológica Mundial, do IPCC, né, que é o painel intergovernamental de mudanças do clima. É interessante colocar que o IPCC ele foi criado em 88, antes mesmo da Convenção Quadro das Nações Unidas para olhar a questão da mudança climática, que é de 92. E ali já havia o entendimento de que, na comunidade científica, de que a gente precisava olhar de uma forma mais ampla, mais coordenada e sintetizar o conhecimento que vinha, né, sendo construído a respeito dos potenciais impactos da atividade humana sobre a regulação do clima do planeta. E agora a gente já passando um pouco mais para o bioma cerrado. Quando a gente fala em mudanças climáticas, eu penso que no imaginário popular fica muito a ideia de floresta amazônica, principalmente quando o tema é desmatamento. Floresta amazônica, Mata Atlântica também tem um reconhecimento maior. O bioma cerrado ele vem ganhando mais destaque na mídia, mas eu acho que ainda as pessoas precisam aprender um pouco mais sobre esse bioma. Vamos falar um pouco, vamos apresentar o bioma cerrado para as pessoas que estão assistindo a nossa entrevista? É importante a gente lembrar, né, que a gente olha os sistemas florestais do Brasil e percebe claramente, você vê esses estoques de carbono que estão ali numa biomassa, numa vegetação que é muito densa, né, com árvores grandes, troncos muito grossos, né? Mas quando a gente olha para os outros biomas brasileiros, né, a gente vê sistemas que talvez à primeira vista não sejam tão relevantes em função dos estoques de carbono que a gente consegue ver acima do solo. E esse é o caso do bioma cerrado, que a gente tem talvez uma biomassa, né? Nós temos uma biomassa menor do que o que a gente tem na Amazônia acima do solo, mas a gente tem uma contribuição muito grande daquela biomassa que está embaixo do solo, na forma dos sistemas radiculares, das raízes de plantas que são muito profundas e também naquele carbono que foi armazenado ao longo do tempo no solo, que constitui o que a gente chama da matéria orgânica do solo. Então, o Cerrado, quando a gente considera a sua extensão, ele ocupa aí quase um quarto do território brasileiro. A gente considera o avanço muito rápido do desmatamento nessa região. Então, nos últimos 50 anos, a gente já perdeu aí 50% da cobertura nativa do Cerrado. Ele passa a ser um componente também importante das emissões brasileiras de gases de efeito estufa. E a gente tem um outro componente no Cerrado também, por ser um sistema sazonal, né, com chuvas concentradas em uma parte do ano, que ele está muito sujeito a queimadas, né, a grandes incêndios. E isso significa que se a gente acentua a atuação humana sobre o bioma, a gente também acaba tendo uma contribuição maior das queimadas, mesmo sem desmatamento, nas emissões de gases de efeito estufa. Então, efetivamente, é um bioma que a gente precisa olhar com bastante atenção no que se refere à agenda de clima do país. E o Cerrado, ele tem um nome interessante, chamado de um hotspot. O que significa essa expressão, hotspot, um bioma para o bioma Cerrado?
Esse hotspot, né, ele vem de uma designação, né, de uma área que é central para a conservação da biodiversidade na escala global, né? Então, se você considera que você precisa fazer uma alocação prioritária de recursos para a conservação, quais são aquelas áreas no globo que concentram uma grande quantidade de espécies, uma riqueza de espécies, muitas espécies que são endêmicas, ou seja, elas só acontecem naquela área e que vem perdendo, né, cobertura vegetal muito rapidamente. Então, o Cerrado ele é considerado um hotspot global para a conservação da biodiversidade, exatamente por ele ter essas características. Então, no Brasil são 2 biomas, a Mata Atlântica e o Cerrado. A Mata Atlântica num processo histórico de perda de cobertura vegetal, né, desde da chegada, né, das invasões portuguesas no Brasil, e o Cerrado um processo um pouco mais recente, né, que vem exatamente nessa ocupação da parte central do Brasil. Então a gente falou muito do papel dos estoques de carbono do Cerrado, mas é importante também considerar que a gente está falando da savana mais biodiversa do mundo. Então a gente tem aqui um conjunto de espécies de plantas, animais e micro-organismos que a gente está começando só a descobrir, que são uma fonte potencial também de recursos para o Brasil, mas que vêm sendo impactados também por esse processo de desmatamento em larga escala. Então, acho que é esse binômio biodiversidade e carbono que a gente precisa considerar quando a gente fala da conservação do Cerrado. E fazendo uma relação do bioma Cerrado com outros biomas, primeiro eu queria que a senhora falasse sobre o papel do Cerrado na mitigação das mudanças climáticas, na mitigação do aquecimento e todas as outras mudanças climáticas, como os eventos extremos que a gente tem visto, né? Isso já é alguma coisa que está dada, já não é previsão, é algo que está acontecendo. E em relação aos outros biomas, esse desmatamento do bioma Cerrado, a falta de conservação do bioma Cerrado, quais os impactos que isso pode ter nos biomas que fazem divisa, que fazem essa transição com o bioma, né? O caso da Caatinga, da própria Floresta Amazônica, do Pantanal e da Mata Atlântica. Olhando a primeira parte, né, da pergunta, o Cerrado ele pode dar uma grande contribuição para a mitigação, né? Nós temos aqui uma extensão muito grande de áreas já abertas que hoje se encontram degradadas, né? Então tem um baixo potencial produtivo, né, porque sofreram um processo de degradação ao longo do tempo por práticas equivocadas de manejo, que poderiam ser incorporadas em estratégias de mitigação a partir de processos de restauração. Tanto processos de restauração que visam, né, a recuperação do cerrado, então a restauração ecológica, que contribui também para a biodiversidade, nesse processo de recrescimento a gente volta a sequestrar carbono, como a recuperação dessas áreas também para atividades, por exemplo, de agricultura e pecuária com menos impacto. Então você diminui a demanda da incorporação de novas áreas, sendo um fator também de redução do desmatamento. Então uma gestão adequada do bioma cerrado, e quando eu falo a gestão adequada do bioma cerrado, é importante falar que um bioma que tem uma extensão tão grande, né, uma variação latitudinal e longitudinal tão expressiva, a gente também precisa ter recortes diferenciados para as várias ecorregiões dentro do bioma cerrado. Ele é um bioma muito heterogêneo e esse desenho de soluções tem que também acompanhar essa diversidade das paisagens do cerrado, considerar as florestas, as savanas, as áreas que são campestres dentro do bioma. E o segundo aspecto da sua pergunta, que é muito central, que a gente fala que o que acontece no bioma cerrado não fica só no bioma cerrado. Ele tem um papel central para a segurança hídrica e energética do país, porque a gente tem aqui adjacente de 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras, e o cerrado é um exportador, então, de recursos hídricos para outras regiões do Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, a questão do Pantanal, o Pantanal é basicamente abastecido pelas águas que são geradas dentro do bioma cerrado. No caso da bacia do São Francisco, 40% da bacia é ocupada pelo bioma cerrado, mas fornece 70% da água do São Francisco. Então, quando a gente degrada, impacta, desmata, né, diminui a recarga de recursos hídricos no cerrado, você está, é o que eu falo, fechando as torneiras da água para os outros biomas brasileiros, né? Ele tem um papel importante na água que migra para a bacia do Paraná também. Então, a gente precisa olhar essas múltiplas funções, e eu acho que hoje um papel importante da gestão do uso do solo do Brasil é considerar que quando a gente está falando de uso do solo, a gente está falando de conservação de água, conservação de biodiversidade, a gente está falando de produção de alimentos, a gente está falando de geração de energia, porque uma boa parte da nossa matriz de energia elétrica vem da hidroeletricidade. Então, se a gente não considerar esse conjunto de funções, a gente vai ter um impacto, né, sobre a perda de serviços que podem ser importantes para o bem-estar da população brasileira e para garantir o desenvolvimento do Brasil no futuro próximo também.
E quais são os grandes desafios, quais serão os maiores desafios para a conservação do cerrado? Eu acho que o primeiro grande desafio, né, a ciência vem avançando muito, né, no entendimento dos processos que hoje acontecem no Cerrado. Então, recentemente, o nosso grupo da Universidade de Brasília, né, em parceria com outras universidades, indicou que as mudanças de uso da terra que a gente já tem no Cerrado já tornaram o bioma mais quente, mais seco. Então, a gente vê que existe hoje já um acúmulo de conhecimento que indica claramente que é necessário trabalhar um plano de manejo e conservação do bioma, né, e a utilização também racional dos seus recursos naturais. E é preciso, então, que esse entendimento que a ciência hoje tem, ele possa ser traduzido num conjunto de políticas públicas efetivas para o bioma e que, mais uma vez, é importante frisar, considere a sua diversidade natural e a sua diversidade social. Então, quando a gente fala do bioma cerrado, a gente fala o que caracteriza esse bioma, por que ele é tão rico em biodiversidade? Porque ele é rico em formações vegetais diferentes, florestas, savanas, campos. Aquela solução que a gente desenha para o sistema florestal, ela não vai ser adequada para o sistema campestre. Então, as políticas precisam fazer esses recortes, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Ouvir e entender que a mensagem que a ciência está colocando, eu acho que um pouco é o mote também da questão da mudança climática, que a gente não tem muito mais tempo para encaminhar soluções adequadas, né? É preciso que a gente considere a urgência desses temas e que eles precisam ser considerados na sua transversalidade também. A senhora colocou um ponto importante do aspecto da diversidade social também que tem no Cerrado. E outro ponto também que eu faço questão de reafirmar aqui, essa importância do diálogo da ciência com os tomadores de decisão, da ciência com a sociedade, a gente fortalecer esse diálogo que foi abalado nos últimos anos aí por uma série de ataques à ciência que não contribuem em nada, né, com a sustentabilidade e com o futuro da humanidade. Agora, voltando à questão da diversidade social, trazendo um tema que também é bastante contemporâneo, a questão da demarcação das terras indígenas e de outras comunidades tradicionais, a relação desse tema com a conservação do bioma cerrado e de outros biomas também, é claro. Hoje, quando a gente fala, né, da diversidade do Cerrado, ele tem essa enorme diversidade biológica, estrutural, fisionômica, mas ele também tem uma enorme diversidade social e isso é uma riqueza para o país, né? Esse tecido social tão diverso, ele é central para a gente se entender como nação, né, basicamente. E quando a gente olha a questão dos povos indígenas e comunidades locais tradicionais no Cerrado, é importante a gente entender que elas têm um histórico de convivência com esse bioma no âmbito dos seus territórios, que indica formas também que a gente tem de conservar e de utilizar esses recursos com menor impacto sobre a sua manutenção e a sua conservação. Então, é importante que hoje a gente faça o reconhecimento desses territórios indígenas no âmbito do Cerrado. No caso do Brasil, a gente vê com muita esperança hoje a retomada, né, dessa questão com a criação de um Ministério dos Povos Originários, mas também, né, a FUNAI hoje, né, sob a liderança, né, de uma representante também de povos indígenas e que traga, então, um pouco mais de celeridade para esses processos de demarcação, que a gente tem povos, não só no Cerrado, mas distribuídos em todo o Brasil, que esperam a demarcação há décadas, né? Mas é importante que a gente avance também no reconhecimento dos territórios de comunidades tradicionais no âmbito do Cerrado. Elas têm sido negligenciadas pelas políticas públicas, né? Permanecem em muitas situações invisibilizadas, muitas vezes até invisibilizadas por medo, né, de que os seus territórios também não venham a ser considerados ou ser reconhecidos. Então, eu acho que a gente está num momento muito favorável de indicar que essa troca de conhecimento científico, conhecimento tradicional sobre as questões de manejo dos biomas, ela pode ser extremamente benéfica para o Brasil na busca de novas soluções e tem embutido aí uma questão de direitos humanos que é muito central, né? Que é o reconhecimento, a manutenção dos seus territórios, dos seus modos de vida e da sua cultura. O território da identidade dessas comunidades é muito importante ser reconhecido também. É justamente isso, os modos de viver e a cultura dessas pessoas. Agora, completando esse mosaico, a gente falando aqui sobre essa criação, essa demarcação de terras e a importância dessa demarcação de terras indígenas, de comunidades tradicionais para a manutenção do bioma. Completando esse mosaico,
Unidades de conservação. Como está o bioma cerrado em termos de unidade de conservação e quais as possibilidades que a senhora vê de termos mais unidades de conservação dentro desse bioma? Infelizmente, o Cerrado ele não é coberto como deveria, né, por áreas protegidas, por unidades de conservação, né, quando a gente considera aquelas unidades que são consideradas, né, de proteção mais estricta, né, isso cobra um percentual muito pequeno dentro do bioma Cerrado, cerca de 3 a 4%, né, então, e o outro aspecto importante quando a gente fala da questão de unidades de conservação do bioma Cerrado, é que elas sejam distribuídas de forma a abarcar também essa variedade fisionômica, né? Então, o Cerrado, por ser um bioma, né, de uma extensão muito grande, continental, ocupa aí o centro do Brasil, faz fronteira com outros biomas brasileiros, então a gente tem essas áreas, né, de contato, que a gente chama de ecótonos, que também são áreas de muita diversidade. É importante que a gente pense não só na extensão da área protegida, mas também na localização dessas áreas protegidas, que elas consigam abarcar essa diversidade e a distribuição dos grandes grupos no Cerrado. O que a gente também precisa trabalhar, e é muito importante, que é a diferença da Amazônia, né? Boa parte da posse da terra no Cerrado, ela é privada, então o espaço, talvez, para o poder público atuar hoje, em termos de demarcação de unidades de conservação, é menos amplo do que a gente tem, por exemplo, na Amazônia. Então, é muito importante que a gente também trabalhe com o setor privado, sobretudo com produtores rurais, como é que a gente torna os mecanismos, né, de proteção nas propriedades rurais mais efetivos e que tenham um desenho mais adequado para a conservação do bioma cerrado. Então, quando a gente olha o que é demandado hoje no Código Florestal, né, na Lei de Proteção da Vegetação Nativa, em termos de conservação do cerrado, é um percentual que varia entre 35% no cerrado em transição com a Amazônia e 20% somente nas outras áreas do cerrado. Então, como é que a gente utiliza esses mecanismos que estão dentro, né, do Código Florestal para ampliar a proteção do cerrado dentro das propriedades privadas e tornar esse desenho das áreas protegidas de propriedades privadas também mais interessante para a conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos? A senhora falou aqui, a gente conversando sobre essas funções ecossistêmicas do cerrado, a importância, o papel do cerrado nessa mitigação das mudanças climáticas. A senhora destacou a importância hídrica do cerrado como o berço das águas do Brasil, como a nascente de várias bacias hidrográficas brasileiras. Esse é um aspecto crucial para a agricultura, porque sem água a agricultura não existe, né? Não tem como. Na verdade, não só para a agricultura. Mas nesse ponto específico e tendo também por base essa relação de que dentro do bioma cerrado a gente tem, as terras são muito privadas. O diálogo da ciência, a senhora formada e também tem como mestrado, né, em ciências agrárias, esse diálogo da ciência com o setor agropecuário tem avançado para essa conservação, para uma conscientização maior dos produtores rurais em relação à necessidade de conservar, às vezes até mais do que a reserva legal determinada pelo nosso Código Florestal? Esse é um ponto central, né? Como é que a gente avança além daquele requisito mínimo da lei, né? Porque se você olha o que o Código Florestal diz, né? Você tem que solicitar, em todo caso, a licença, né? Para o órgão licenciador de supressão de vegetação. Ele pode ir até 20%, dependendo até 80% de supressão, né? Mantendo 20%. Quer dizer, existe um espaço de negociação que é importante e que tem que ser considerado, sobretudo naquela escala que faz sentido, por exemplo, para recuperar os recursos hídricos, que é a escala da bacia hidrográfica, né? Qual é o percentual de desmatamento que a gente tem dentro da bacia? Dá para autorizar mais? Não é a hora da gente agora limitar essa autorização e fazer isso no caso do desmatamento chamado legal, né, da supressão de vegetação. Mas eu tenho sempre o cuidado de olhar que o setor, né, do agronegócio, ele é bastante heterogêneo também, né? Então, a gente tem, por um lado, vozes que estão mais sintonizadas com essa demanda, né, do século XXI e entendendo que o caminho que a gente começa a construir hoje é o que vai permitir a viabilidade da agricultura brasileira até o final desse século, com a questão da mudança climática, mas a gente também tem representantes desse setor que, na verdade, falam por alguns dos setores mais arcaicos do setor do agronegócio brasileiro, né? Então, acho que existe aí uma questão importante de dar mais espaço para essas vozes, né, que hoje advogam por uma relação diferente com o meio ambiente. Eu acho que o parlamento também
tem um papel importante nisso. A gente não pode tratar o setor como um setor homogêneo, ele é bastante heterogêneo e a gente precisa buscar dentro dessa parte do setor que já entendeu que a sustentabilidade hoje não é uma escolha, né? Ela é um pré-requisito para que eles tenham sucesso e que a gente consiga então trabalhar, que eu acho que a partir do momento que a gente mostra que essa agenda ela é benéfica para o setor, eu acho que a gente consegue trazer os outros atores a bordo também. Mas eu acho que essa é uma discussão global, né? A gente está falando muito mais do que agricultura, a gente está falando de chamados sistemas alimentares, que envolve não só aquilo que a gente faz no campo, mas como é que depois, né, toda a indústria de produção de alimentos se manifesta nos outros elos da cadeia e que isso é uma parte central da discussão sobre o combate à mudança do clima. E nenhuma atividade econômica é mais dependente do clima do que a agricultura. E falando em agricultura, em mercados consumidores e passando também passando as fronteiras aqui da nossa conversa, a União Europeia ela aprovou um marco regulatório que deve modificar a forma de consumo, né, dos países europeus em relação a produtos agrícolas, não só produtos agrícolas, mas também madeira, tanto produto da agropecuária. E esse marco regulatório da União Europeia visa a inibir ou proibir o consumo de produtos que sejam oriundos de desmatamento, agora desmatamentos mais recentes a partir de um mandato, salvo engano, de dezembro de 2022. Esse marco regulatório, a senhora podia explicar um pouco melhor o que é esse marco regulatório e qual é o potencial que ele tem de impacto positivo na conservação do bioma cerrado? Essa é uma sinalização que já vinha de algum tempo, né, por pressão dos mercados consumidores, né, de entender, né, de dar rastreabilidade a essa produção e de inibir, né, a entrada dentro das cadeias de suprimento de produtos que gerassem desmatamento nos seus países de origem, né? Então, é importante a gente destacar que eu acho que nenhum país que hoje é grande exportador de commodities agrícolas pode dizer que foi pego de surpresa com essa discussão, porque ela já estava há algum tempo circulando aí. O que a inovação, que no sentido sempre foi focado um pouco mais para as cadeias, né, de suprimento que tinham impacto sobre os sistemas florestais, é que isso agora se expande para outros ecossistemas também que são importantes na discussão da mudança do clima, como, né, essa parte do cerrado que tem um conteúdo maior de biomassa. O que a gente precisa agora olhar com bastante cuidado, então eu acho que isso é um alerta importante, por isso que eu falo hoje, quando a gente fala de sustentabilidade, entender as consequências que isso tem nos mercados internacionais e também para o próprio consumidor nacional que vem se mobilizando um pouco mais para entender qual é o impacto que o seu consumo, né, as suas opções de consumo têm sobre a questão do meio ambiente. Então, não é mais uma escolha, né? Tem que ser parte do sistema de negócios e que possa ser comprovado, possa ser auditado também, né? A gente evitar o que a gente chama aí dessa lavagem, né, verde, mas ter que as medidas realmente tenham um impacto consistente na melhoria, né, da mitigação contra mudanças do clima. O que eu acho importante agora, que o Brasil precisa se preparar, e aí o setor produtivo também, é como essa discussão vai se dar, como é que essa regulamentação vai se dar e qual o custo que isso vai ter e sobre quem recaem esses custos, né? Agora, eu acho que a gente não pode mais se eximir de achar que essa é uma realidade que não vai bater aqui, ela vai bater aqui e é importante que o país se prepare efetivamente para isso, entender quais são as consequências muito claramente para os setores e como é que a gente vai se organizar nesse sentido, até para poder sentar numa mesa de negociação com um embasamento maior sobre o que pode ou que não deve ser colocado nesse tipo de legislação. E aí, mais uma vez, o papel da ciência vai ter uma importância fundamental nessas negociações que é o futuro, mas é um futuro que já está aí, né? Um futuro curtíssimo prazo. Professora, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que a senhora falasse sobre o potencial bioeconômico do Cerrado. Essa eu acho que é uma oportunidade para o Brasil que nós não devemos desperdiçar como outras que a gente já desperdiçou no passado, né? A gente acabou de colocar aqui que trata-se da savana mais biodiversa do mundo. Nós temos aí, né, um conjunto enorme de plantas, animais e, como eu falei, micro-organismos que a gente está começando a desvendar agora, aqueles que estão associados ao solo, aqueles que estão associados à comunidade vegetal, que estão associados aos animais também, e podem representar fontes também
também, né, de entendimento de outras rotas metabólicas, né, de produtos que possam ser explorados. Então, acho que essa é uma linha de desenvolvimento do Brasil. A gente tem, quando a gente fala de bioeconomia, né, você pode entender várias coisas sobre esse guarda-chuva da bioeconomia. O caso do Brasil, ele tem um potencial enorme de uma economia com base na sua biodiversidade, né? Nós somos um país mega diverso, um daqueles países que abriga, né, uma fração expressiva da biodiversidade global. Então, o primeiro passo é, se a gente não conservar a biodiversidade, não tem bioeconomia com base na biodiversidade. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é conhecer, catalogar e entender como essa biodiversidade se distribui. Então, a gente também precisa de linhas de pesquisa muito claras de como é que a ciência vai dar o suporte a essa bioeconomia com base na biodiversidade. Trazer para essa discussão também os nossos povos e comunidades tradicionais, que são mantenedores também da biodiversidade, e discutir isso também com o setor produtivo. Então, a gente tem uma cadeia de ações que precisam ser encaminhadas para estruturar esse setor. É o que eu falo sempre, ele não pode ser mais do mesmo. A gente quer fazer essa virada de chave na economia, então como é que a gente traz isso com justiça social, como é que a gente traz isso com equidade, redução de pobreza e sustentabilidade. Professora Mercedes Bustamante, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no Cidadania. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. É um prazer conversar sempre aí com vocês. Espero que a gente tenha novas oportunidades. E eu agradeço também a você que acompanha a TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube e ative as notificações. Faça como mais de 1 milhão de brasileiras e brasileiros que acompanham as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. Até o próximo programa.